O mundo de um cenário pós-apocalíptico pode proporcionar uma narrativa interessante, onde os infectados espreitam a cada esquina de um mundo destruído, enquanto a humanidade faz o que pode para sobreviver. No entanto, na maioria das vezes, a forma como a coisa chega a esse ponto, em que a sociedade colapsa e os mortos-vivos vencem a guerra contra os humanos, é pouco explorada nos filmes. E quando muito, é apresentada uma razão absurdamente estúpida para explicar como tudo aconteceu e como os zumbis conseguiram superar a população e as forças armadas que a protegem. Porque pensa comigo, será que não seria relativamente fácil para os militares e pessoas armadas acabarem com os infectados? Mas antes de irmos adiante, aquele pequeno recado em que eu peço para que você deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento. Comente zumbi é bem maneiro com Kiwi. E considere apoiar o canal se tornando membro ou através do Pix que está aparecendo aí na sua tela. Recado dado, vamos pro vídeo. Algumas histórias oferecem prelúdios aceitáveis ou pelo menos razoáveis o suficiente para explicar como aquela realidade foi dominada por zumbis. Por exemplo, um evento de supercontaminação que estava além de qualquer medida de controle. No entanto, o que quero discutir aqui são os mais estúpidos e estranhos cenários que não conseguem se explicar muito bem. Sim, hoje falaremos sobre apocalipses zumbis que não deveriam ter acontecido. Army of the Dead. Não sei porque eu falei com essa voz. No universo de zumbis criado por Zack Snyder, um comboio militar transportando uma carga de risco biológico através do deserto de Mojave é interrompido quando este casal distraído colide com um veículo militar. Os soldados não tinham conhecimento do que estavam transportando, mas ao se aproximarem lentamente, encontram este zumbi alfa com super força, alta inteligência e habilidades de combate excepcionais, capaz de aniquilar toda a equipe enquanto infecta e morde todos ao redor. Depois ele se move rumo à cidade de Las Vegas. E aí, algum tempo depois, vemos os mortos-vivos ficarem contidos naquele lugar. O que faz sentido, considerando que só havia deserto em todas as direções e zumbis tendem a permanecer onde as pessoas estão mais propensas a se reunir. Mas tem o pulo do gato, que é o seguinte: os zumbis alfa também lideram e direcionam as hordas para que sejam mais estratégicas, ou seja, não são só zumbis imbecis que vemos por aqui. Outro fator importante é que os infectados ficam completamente cercados por uma estrutura como se fosse uma muralha ao redor da nova Las Vegas zumbi. Começa-se a discutir se seria adequado lançar uma bomba nuclear contra a cidade. Afinal, havia um potencial para que aquele problema se tornasse uma pandemia mundial, caso um morto-vivo escapasse ou coisa do tipo. Fora que o fato dos zumbis serem inteligentes aqui faria com que pudessem encontrar uma maneira de romper a contenção ou usar as hordas para ultrapassar a muralha, como em Guerra Mundial Z. Não seria sensato dar tempo a essas criaturas, de modo que meter-lhe uma bomba ali parece uma boa solução. Só que nada disso estaria acontecendo se, em primeiro lugar, o veículo militar não fosse tão avariado por um carro civil numa batida. Quer dizer, você imaginaria que veículos militares seriam um pouco mais resistentes e os soldados deveriam ter alguma ideia do que estão transportando. Eu entendo que é ultra secreto, mas isso é algo que não pode escapar ou cair em mãos erradas. Eles deveriam ter alguma medida de emergência para caso desse merda. Avançando um pouco, quando a cidade já foi dominada, vemos ataques militares em curso para conter as hordas de zumbis em Las Vegas. Mas não era melhor só bombardear a cidade em vez de lançar esses paraquedistas diretamente na zona contaminada? Cara, digo mais, hoje em dia tem drone. Seria melhor usar esse tipo de força contra os zumbis. Os tiros seriam mais precisos e o melhor de tudo, sem arriscar vidas humanas e aumentar o número de infectados. Se você extrapolar isso para o futuro, a coisa seria ainda mais letal, o que diminuiria em muito qualquer chance dos zumbis tomarem a sociedade por completo. The Walking Dead, a série de 48 temporadas. Eu ainda não sei porque eu continuo falando assim. Existem duas formas para a transmissão do vírus neste universo. Uma que infecta todas as pessoas vivas na Terra, ou seja, todos os humanos já estão fudidos por default, e aí, quando eles morrem, o vírus entra em ação e eles se tornam zumbis doidos para comer um cérebro top. E tem as mordidas dos infectados, que transforma aquele que recebe a mordida em zumbi, a menos que essa pessoa corte fora a parte infectada antes que o vírus se espalhe. Torça para não ser mordido na biluga se você estiver vivendo neste mundo. Esses zumbis são provavelmente a ameaça menos preocupante em comparação com o que vamos discutir hoje, porque na maioria das vezes eles são lentos e de inteligência limitada, embora com grande durabilidade e longevidade. Eles podem aparentemente durar indefinidamente sem se decompor. Uma única mordida desse zumbi significa o fim para você, a menos que, como eu disse, você consiga amputar a área contaminada a tempo.
Mas isso justifica o mundo entrar em colapso tão rapidamente? A ideia de que qualquer pessoa se transformaria em um infectado logo após a morte é aterrorizante por si só. Não me entenda mal, nos primeiros dias, semanas, meses e até anos, e até séculos, e até milênios, e até eras. Sacanagem. No começo seria extremamente difícil lidar com aqueles que morreram de doenças terminais, acidentes de trânsito, complicações súbitas e até aqueles que tirariam a própria vida só para depois voltar para devorar os vivos. Desse modo, o caos num primeiro momento é justificado. No entanto, a humanidade se adaptaria a esse novo modo de se viver. Eu estou mais do que certo de que a sociedade não iria para as cucuias. Tô para te dizer que a coisa acabaria mais ou menos como em todo mundo quase morto. Tirando as piadas de lado, o aspecto de zumbis simplesmente se integrando à vida cotidiana parece fazer mais sentido após o pandemônio inicial. Com o exército realmente fazendo seu trabalho e eliminando as hordas de mortos-vivos, depois se estabeleceria métodos para a eliminação de qualquer cadáver, implementando procedimentos de emergência para os casos em que alguém tenha morrido ou esteja morrendo, ou métodos de precaução em hospitais e coisas do tipo. As pessoas poderiam ter algum chip que conseguisse detectar quando o indivíduo morresse, o que emitiria um alerta imediatamente, para que as pessoas responsáveis tomassem as medidas necessárias. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, galera, em vez de só usar para ver hentai. Enfim, seria uma parte do cotidiano. E medidas para evitar a reanimação e impedir que outras pessoas sejam infectadas pelo vírus seria algo natural. O ser humano se adapta a tudo, brother. Além disso, nesse cenário não estamos lidando com os cadáveres reanimados de Madrugada dos Mortos de 2004 ou Zumbilândia. Não, os zumbis em pauta são lentos e fáceis de serem abatidos. Lembrando que em The Walking Dead e Todo Mundo Quase Morto, é possível retirar as mandíbulas dos zumbis para evitar que eles contaminem outras pessoas. Talvez fosse possível fazer experiências que tornassem os zumbis mais dóceis, ou quem sabe poderia ser possível usá-los para trabalhos simples, tipo ser um youtuber. Em todo caso, acho seguro dizer que no cenário que estamos discutindo, o apocalipse zumbi seria apenas um período da história humana, como outro qualquer em que teríamos que lutar a princípio para sobreviver, até por fim nos adaptarmos aos desafios e por fim nos tornarmos capazes de superá-los. Extermínio. Mas nada se compara ao que será apresentado como o principal colocado de hoje. Aqui você realmente precisa olhar para os envolvidos e dizer: olha, parabéns, hein? Mas que merda! Extermínio é o filme que conta com uma das infecções mais letais de zumbis no cinema. Já em Extermínio 2 vemos uma das formas mais estúpidas possíveis de se fazer um vírus zumbi se alastrar. Brother, tudo que levou o vírus da raiva voltar a se propagar aqui não faz o menor sentido. Em Extermínio vemos o quão rápido a infecção pode se espalhar através do sangue, saliva e qualquer tipo de fluidos corporais, transformando um hospedeiro saudável em questão de segundos no infectado. Mas após o período crítico de disseminação do vírus, vemos que no segundo filme os infectados morrem de fome 28 semanas após o surto inicial. A Grã-Bretanha começa a se reconstruir com a área sendo posta em quarentena e as pessoas voltando a morar lá. Bom, a pergunta inicial é: será que faz sentido trazer milhares de cidadãos britânicos para esta área, sendo que os esforços de limpeza da zona antes infectada ainda estão em andamento? Eles fizeram isso porque queriam repovoar a Grã-Bretanha. Mas será que não poderiam esperar um pouquinho mais? Porque a verdade é que eles não tinham certeza se todos os infectados estavam mortos ou se o local estava completamente esterilizado, por assim dizer. E não apenas isso, porque adicionem a essa conta crianças merdeiras que decidem entrar numa zona em quarentena para buscar uma foto, pronto, você tem a receita para o desastre. Estes dois piolentos passam por vários oficiais armados para ir nesse lugar sinistro, onde acabam encontrando a mãe deles, que tinha sobrevivido esse tempo todo e estava infectada. Apesar disso, ela conseguia manter sua consciência, mas o problema é que ela ainda era capaz de infectar os outros. Soldados aparecem para resgatar as crianças e a mãe deles, sendo que a mulher acaba sendo isolada em uma área de segurança máxima. Isso porque queriam estudar como o vírus da raiva não a afeta totalmente. Cientistas de alto escalão e oficiais militares esperam, através dessa mulher, desenvolver uma possível cura para o vírus. Eles a deixam lá enquanto discutem o que fazer e a partir daqui a estupidez atinge níveis inacreditáveis. O homem que a abandonou no início, o pai das duas crianças, que violaram a quarentena e encontraram a mãe infectada, foi contratado como zelador. Por essa razão, ele tem autorização de alto nível para acessar qualquer lugar nas instalações, incluindo a sala onde a mulher infectada está detida.
Não tinha um corno pra ficar vigiando aquela mulher que era uma ameaça em potencial para a pouca estabilidade que se criou naquela zona de quarentena? Bom, o marido da infectada inicia uma conversa com ela, inclusive a beija. Mano, só precisava de um soldado de vigia ou uma câmera de segurança para evitar isso. Fora que tipo de zelador teria autorização para acessar uma sala de quarentena tão importante? Enfim, ele a beija e aí a coisa desanda feio. Não por outra razão, esta situação é a número 1 no ranking de apocalipse zumbis que não deveriam ter acontecido. Isso porque aquele beijo infecta o Sr. Merdeiro e a partir daí ele consegue eliminar cada soldado americano que encontra, sem qualquer problema. Posso entender ele conseguir infectar 1, 2 ou até 3 caras, mas quando o número aumenta incrivelmente fica parecendo que estes soldados altamente armados são muito inúteis. É meio difícil conceber que um infectado só eliminou múltiplos soldados americanos armados, ainda que os zumbis em extermínio sejam bem sinistros. Quando a coisa vai pro brejo, os caras colocam os sobreviventes numa área que deveria ser protegida, mas parece que a porta estava aberta e os infectados só entram lá e começam a matar todo mundo. Quando a coisa fica muito sinistra, acaba sendo decidido bombardear a Grã-Bretanha, mas Dom sobreviveu porque conseguiu permanecer escondido. Tem também um lance de que os filhos dele podem ser imunes e, portanto, eles poderiam ser a esperança de se desenvolver uma cura. Por fim, o filme termina com uma horda se aproximando de Paris, ou seja, a infecção conseguiu atingir outros países. Tudo isso porque duas crianças abobadas decidiram entrar numa zona perigosa para pegar uma foto. O mundo vai pro caralho por causa deles, cara. E claro, por causa dos militares que decidiram estabelecer uma zona habitável antes de estarem certos que a ameaça estava completamente extirpada. Soma-se a isso o fato de tomarem medidas idiotas, entre elas, repito, deixar a mulher infectada sem nenhuma vigilância, e pronto, temos um fim do mundo bem maneirinho. Além disso, uma menção honrosa é Hack, porque grande parte dos problemas que vemos se desenvolver neste filme se deve a dois fatores. O primeiro é a galera percebendo que havia uma possível infecção ficar se aglomerando no hall, em vez de cada um ir para seus respectivos apartamentos e esperar até que se entendesse o que estava acontecendo e fosse seguro sair. Se tivesse cada um em seus apartamentos, não teria como tantas pessoas serem infectadas pelo vírus zumbi em Hack. Outra coisa que é o segundo fator. No momento que eles descobrem que o prédio estava em quarentena devido a uma doença, eles não prestam atenção na mãe que ficava o tempo todo falando que sua filha estava doente. Deviam manter essa menina isolada, velho. Mas enfim, galera, este foi o vídeo. Se vocês querem uma parte 2 em que eu traga mais apocalipse zumbis que não deveriam ter acontecido, peçam aí nos comentários. E no mais, é isso por este vídeo. Nos vemos no próximo e tchau.